Maltina, sejam todos muito bem-vindos aqui ao canal Sociedade Malta, passando aqui rapidamente para a gente falar sobre essa vitória do Vasco, vitória maiúscula 3-0 contra o Botafogo, uma vitória importante para dar mais ainda confiança a esse elenco do Vasco comandado pelo Vanderlei Luxemburgo, que desde que chegou tem motivado esses atletas a buscar algo mais no campeonato. E hoje não foi diferente, o fator casa realmente foi importante. 3-0 Vasco. O Vasco teve algumas dificuldades durante a partida, mas conseguiu garantir os 3 pontos e subir na colocação, na tabela do campeonato. Agora estamos na 15ª colocação com 32 pontos, à frente ali de Fortaleza e Bahia. Conseguimos passar esses dois clubes. Uma rodada que de certa forma chegou a colaborar também para que isso ocorresse. O Bahia empatou fora de casa contra o Atlético Goianiense, o Sport acabou perdendo dentro de casa para o Palmeiras, fora outros resultados também, como 1-0 do Inter contra o Goiás, deu uma acalmada ali na zona de rebaixamento em relação ao Vasco. Vasco que abriu aí cerca de 3 pontos da zona de rebaixamento, já quem abre ali a zona de rebaixamento dessa vez é o Bahia, né? O Vasco está atrás do Sport e do Bragantino. O Bragantino ainda joga amanhã, na segunda-feira, às 20 horas, lá em Bragança contra o Atlético Mineiro. Um jogo importante para nós, porque o Bragantino tem 34 pontos. Se o Bragantino não pontuar na rodada, o Vasco fica atrás do Bragantino ainda, continuaria, né, atrás do Bragantino por 2 pontos. Então, o Vasco que vem para a próxima rodada do Brasileiro para enfrentar em São Januário o Curitiba, dia 16 de janeiro. Uma vitória importante para que o Vasco engrene aí uma sequência de vitórias e possa se livrar de vez de qualquer risco de rebaixamento. Gols da partida foram marcados ali pelo Thales no primeiro tempo. O Vasco saiu do primeiro tempo com 1-0 contra o Botafogo num cruzamento certeiro do Henrique. Cruzamento realmente muito bem feito, parece que foi colocada a bola com a mão, né, na cabeça do Thales. Thales que está vivendo um momento diferente com o Luxemburgo. No intervalo do jogo ele chegou a afirmar que as cobranças do Luxemburgo têm feito muito bem para ele, né, que ele sabe que precisa viver uma nova fase. Logo no segundo tempo o Vasco teve sérias dificuldades, continua um time que fisicamente cai muito na segunda etapa, principalmente os atletas de meio campo. Alguns atletas que eu diria até que não deveriam estar passando por esse momento por conta da idade também, da importância desses atletas para o meio campo do Vasco, como por exemplo o Juninho, né? Juninho e Léo Gil caíram muito de rendimento. Pikachu também na segunda etapa e Caio Tenório pela direita caíram bastante de rendimento. Algumas alterações foram feitas, o Vasco melhorou após as alterações, né? Entrou ali alguns atletas durante a segunda, entraram alguns atletas durante a segunda etapa. Gabriel Peck entrou, né? Entrou o Caio Lopes, que participou da jogada do gol do Andrei, o segundo gol, um chutaço do Andrei. Andrei que para nossa grata surpresa fez uma boa partida. Eu costumo dizer sempre, né, que o Andrei na volância realmente é muito lento, é um jogador que precisa ter mais personalidade e buscar o seu espaço um pouco mais à frente. E o Vanderlei parece que entendeu, colocou o Andrei um pouco mais solto, manteve o Bruno Gomes ali na volância, inclusive uma partidaça do Bruno Gomes, fez uma partida e tanto. Para mim, um dos melhores jogadores em campo foi o Bruno Gomes, desarmou bastante, ajudou bastante na marcação, fez várias coberturas, vários desarmes e realmente, para mim, o melhor homem de meio campo nessa partida. O Bruno Gomes ajudou bastante e o Caio Lopes teve um pouco mais de liberdade também, chegou ali na frente e deu uma assistência para o Andrei, que acertou um chutaço no segundo gol. O terceiro gol veio de uma penalidade já no final do jogo. O Cano pegou a bola para bater, né? Seria um gol do Cano aí para nossa alegria, mas o Pikachu decidiu pedir a bola, né? Era importante para o Pikachu marcar esse gol, ele que vem de uma segunda partida após a chegada do Luxemburgo. Dessa vez, nessa segunda partida, uma partida em que ele passou um pouco mais apagado, né? Durante a primeira etapa participou de algumas jogadas, mas não foi um jogador decisivo como foi no jogo contra o Atlético Goianiense, né? Um pouco mais participativo. Então nesse segundo desafio ele pediu a bola, cobrou o pênalti e marcou o terceiro gol, que deu um pouco mais de confiança para o atleta. Ele deu uma entrevista ao final do jogo falando que era importante para ele quebrar esse jejum, ele que não marcava um gol desde a partida contra a Chapecoense, né? Ou seja, há um ano atrás, e era importante que ele realmente batesse os pênaltis para ganhar confiança. O Vasco acaba afundando um pouco mais o Botafogo, né?
O Botafogo permanece na 19ª colocação à frente do Curitiba com 23 pontos. O Curitiba é o lanterna do campeonato. E o Vasco já abre aí bastante, quase 10 pontos, né? O Vasco abre 9 pontos de diferença para o Botafogo e realmente o Vasco já começa a olhar para a parte ali de cima da tabela, onde a briga é contra Sport, que tem 32 pontos, Bragantino 34, Atlético Goianiense 36 pontos e o Atlético Paranaense 38. Então, se a gente começar a fazer valer o fator casa, como na próxima rodada, por exemplo, acho que o Vasco daqui a 3, 4 rodadas pode realmente espantar de vez aí qualquer chance de rebaixamento, dependendo também, lógico, do resultado das outras rodadas, né? O Vasco pega o Curitiba e os outros adversários, como por exemplo o Sport, saem para enfrentar o Fluminense no Rio de Janeiro. Acho que é um duelo dificílimo para o Sport, muito provavelmente o Sport não pontue nessa rodada. O Botafogo pega o Santos, o Atlético Paranaense pega o São Paulo lá na Arena da Baixada, um jogo dificílimo. Pode ser que o Atlético Paranaense tenha dificuldade de pontuar na rodada. E o Atlético Goianiense, que tem 36 pontos, está na 12ª colocação, enfrentaria o Atlético Mineiro, parada duríssima, né? Duríssimo, e o Fortaleza sai para enfrentar o Internacional lá em Porto Alegre. Então, pode ser realmente que a gente tenha uma rodada que o Vasco, ganhando novamente contra o Curitiba, tenha realmente um distanciamento maior do Z4. O Goiás enfrenta o Flamengo, Ceará recebe o RB Bragantino, uma partida que eu acho que o RB Bragantino talvez tenha muita dificuldade para fazer 3 pontos, e o Bahia recebe o Corinthians, um duelo dificílimo. Acho que o Bahia ali, talvez um empate, né, do Corinthians contra o Bahia, mantenha o Bahia na zona de rebaixamento, né? Então, essa é a nossa análise rápida desse vídeo de agora. Amanhã eu te convido para participar de uma live aqui no canal, onde a gente detalha um pouco mais do que foi esse jogo importantíssimo para o Vasco, vitória 3-0 e mais 3 pontos na conta aí do Luxemburgo, que agora soma 4 pontos em 6 possíveis. Então, fiquem com Deus, uma ótima noite, tudo de bom e até mais.